Hoje vamos fazer uma forte e poderosa oração de fogo para Deus queimar todo o mal. Se existe algum mal na sua frente, será queimado pelo fogo consumidor do nosso Deus. O fogo que queima o pecado, o fogo que queima as obras malignas, o fogo que queima os demônios. O fogo santo do Espírito Santo vai agir ao nosso favor e grandes coisas Deus fará. Ouça esta oração até o final, porque Deus vai falar contigo e esta oração vai renovar a sua fé. A Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. Olha só o que a Bíblia fala. Deuteronômio capítulo 4, verso 24 nos diz: o Senhor, o seu Deus, é fogo consumidor e Deus zeloso. Está escrito na Bíblia que Deus é fogo consumidor. E vamos falar um pouco sobre isso e vamos fazer a forte oração do fogo consumidor. Perceba que se você pegar uma palha e você colocar fogo, a palha vai virar cinzas. Se você pegar o ouro e colocar no fogo, o ouro derrete. Perceba como o fogo ele é poderoso. O fogo ele aquece, mas o fogo também consome. E esse fogo ele é libertador, ele é transformador. E nós vamos fazer esta oração de fogo para Deus queimar todos os males, todas as obras malignas. Se alguém fez alguma obra de bruxaria, feitiçaria, magia contra a tua casa, contra a tua vida, o fogo de Deus vai queimar nesta oração. Se existe alguma maldição, palavra contrária, inveja, olho grande contra a tua vida, o fogo de Deus vai queimar nesta oração. Amém? E se você puder, se você tiver a coragem de escrever a frase da noite de hoje, a frase é: Deus é fogo. Deus é fogo. Você poderia escrever esta frase aqui? Escreve a frase Deus é fogo aqui nos comentários e confirma também o seu gostei, é importante demais. Confirma o gostei e digita a frase Deus é fogo. E no momento que você digitar a frase Deus é fogo, no momento que você clicar no botão gostei e escrever a frase Deus é fogo, no reino espiritual vai acontecer um destravar, vai acontecer uma quebra de barreiras, porque Deus vai usar as tuas mãos para confirmar gostei e também escrever a frase da tua vitória. Deus é fogo. Amém? Vamos estar fazendo duas orações. Essa primeira oração, vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito e ainda hás de fazer. Eu vou trazer uma palavra sobre o texto que nós lemos e em seguida vamos fazer uma oração de fogo para queimar todo o mal. Amém? E eu quero cumprimentar a todos vocês com uma boa noite na presença do Espírito Santo de Deus. Um bom dia também para quem vai ouvir de manhã, uma boa tarde para quem vai ouvir pela tarde e uma boa noite para vocês que estão aqui ao vivo comigo. Eu já faço o apelo, eu já faço aqui o convite, a convocação para você. Todos os dias acompanhe as nossas orações da manhã e as nossas orações da noite. Oração da noite ao vivo aqui no canal às 6h30. Será uma bênção na sua vida. Vamos orar nesse instante com muita fé. Oremos ao Senhor. Boa noite, Espírito Santo da verdade. Nesta oração de fogo, nesta oração especial, nós estamos aqui com o nosso coração firmado na rocha, firmado na Tua palavra, firmado na Tua presença. Nós cremos que Tu és fogo consumidor e todo mal será queimado nesta noite.
Queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que ainda hás de fazer. Gratidão é a palavra dos nossos corações. Obrigado, Espírito Santo, pela libertação, pela transformação. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem fortalecido a nossa alma, o Senhor tem nos guiado, nos direcionado. E eu quero humildemente apresentar a todos que aqui estão, carentes de uma vitória, carentes de uma bênção, que o Senhor possa conceder bênçãos e vitórias nesta noite. Os nossos corações estão abertos para receber o poder do Teu Santo Espírito, o fogo do Teu Santo Espírito em nossas almas. Deus, aqui está o Teu povo, aqui está a Tua igreja, que precisa de uma resposta, que precisa, Senhor Deus, de libertação, transformação. Abençoa na vida financeira, abençoa na vida sentimental, abençoa na vida familiar, na saúde, que em todas as áreas das nossas vidas o Senhor nos abençoe, o Senhor nos guarde, o Senhor nos livre, o Senhor nos defenda debaixo da potente mãos do Senhor, debaixo das tuas asas, ó Pai. Que a bênção do Salmo 91, do Salmo 23, do Salmo 70, do Salmo 121, que as bênçãos dos 150 salmos esteja sobre cada vida, esteja sobre cada coração. Deus amado, Deus bendito e Deus glorioso, quebra as barreiras através do fogo consumidor da tua presença. A todos aqueles que escreveram a palavra Deus é fogo aqui nos comentários, a todos aqueles que confirmaram gostei, eu te peço, Senhor, visita cada um agora com fogo da tua graça, queimando todo o mal, queimando toda a enfermidade, queimando toda a força das trevas. Em nome de Jesus, nós oramos, te pedimos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que ainda hás de fazer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. E todos digam amém. E graças ao nosso bondoso Deus. Como eu havia dito, serão duas orações. Essa foi a primeira. Eu quero trazer agora uma palavra de revelação de Deus para a tua vida, uma revelação profética dentro da Bíblia para abençoar você. E depois vamos fazer mais uma outra oração muito poderosa para Deus queimar todo o mal. E vamos orar para Deus queimar doenças, para que obras do mal, para que problemas, desafios, que o Senhor venha consumir com fogo espiritual. Vamos lá, eu li um texto aqui no começo desta live e eu quero ler mais uma vez esse texto maravilhoso que está no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 4 e no verso 24. Diz assim a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus: o Senhor, o seu Deus, é fogo consumidor e Deus zeloso. Glória a Deus por esta palavra maravilhosa. Graças a Deus que nos concede a vitória por intermédio do poder que há no nome de Jesus. Redobre sua atenção. Deus, ele chama Moisés em Êxodo capítulo 3. E a Bíblia diz que Moisés escuta a voz de Deus. Mas para ouvir a voz de Deus, Moisés teve que se aproximar do fogo. Olha só que interessante. Redobre sua atenção para essa revelação poderosa. Moisés está caminhando no deserto. Ele cuidava das ovelhas do sogro dele. O nome do sogro de Moisés se chamava Jetro. Ele era casado com uma mulher chamada Zípora. E Moisés estava cuidando das ovelhas do sogro dele, o Jetro. E o lugar era um lugar árido, um lugar desértico. E caminhando ali, ele viu uma planta.
Redobre sua atenção para essa revelação, porque Deus quer falar com você de uma forma muito especial. Ele vê uma planta e o nome daquela planta se chama sarça. E era um costume, era normal acontecer essa planta pegar fogo sozinha. E ela pegava fogo e virava cinzas. Porque essa planta, a sarça, saía uma substância, tipo um óleo, saía uma substância dela e com o calor do sol, às vezes essa planta pegava fogo. E quando pegava fogo, virava cinza, virava pó. Mas só que Moisés, ele vê uma coisa curiosa. Ele vê a sarça pegando fogo, mas o fogo não destruía a sarça. A sarça estava intacta, a sarça estava sem nenhum problema, sem nenhum defeito, normal, e o fogo estava ao redor da sarça. Porém, o fogo não destruía a sarça. Que interessante isso. Imagina só, você está no seu jardim, ou no seu quintal, ou em uma fazenda, e você vê uma planta pegando fogo, mas só que o fogo não destruindo a planta. É bem curioso. E foi justamente isso que aconteceu com Moisés. Moisés ficou curioso e se aproximou do fogo, se aproximou daquela planta para ver de mais perto o que estava acontecendo. Redobre sua atenção porque tem uma revelação de Deus nessa passagem. Quando Moisés se aproxima do fogo, Deus fala por meio do fogo para Moisés. Sabe o que isso significa? Quanto mais perto de Deus estamos, mais ele fala conosco. Quanto mais Moisés se aproximava da sarça, então a partir desta aproximação que Deus começa a falar com Moisés. Deus não vai falar com Moisés a quilômetros de distância. Deus não vai falar com Moisés a 10 metros ou 20 metros de distância. Deus espera Moisés se aproximar da sarça. E quando ele se aproxima, a Bíblia não revela quantos metros estava, mas quando ele chegou perto da sarça, uma voz saiu do fogo. E aquela voz dizia: Moisés, 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 tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu estás pisando é terra santa. E aquela voz saía do fogo. Olha só que interessante. Quem era esse fogo, pastor Bruno, que estava na sarça? Esse fogo era a presença divina de Deus, que estava sendo manifesta no fogo que estava sobre aquela planta chamada sarça. Essa sarça representa eu e você, porque o fogo de Deus está sobre nós. O fogo do Espírito Santo está sobre nós e o inimigo, preste bem atenção, o adversário tem medo do fogo de Deus. O adversário tem medo do fogo de Deus. Quando Jesus disse assim, vocês são luz do mundo e sal da terra. Lembra que Jesus falou isso uma vez? Vocês são luz do mundo e sal da terra. Como era feito a luz na época de Jesus? Na época de Jesus não tinha lâmpada. Na época de Jesus não tinha energia elétrica. Então, que luz é essa que Jesus está dizendo? A lâmpada que eles usavam era lâmpada com fogo. Espécie de lamparinas que eram acendidas e tinha fogo. Se acendia muitas das vezes com azeite e tinha fogo. Então, a luz que Jesus está falando, vocês são a luz do mundo, olha só,
Preste bem atenção. Jesus está dizendo, vocês são a luz do mundo. Diz assim, eu sou luz. Coloca nos comentários aí, eu sou luz. Eu sou luz. Então essa luz que Jesus está se referindo é o fogo. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, ó, vocês também são pequenas tochas de fogo na terra. Vocês são luz, luz do mundo. Ou seja, vocês também são parecidos com o pai de vocês. Que maravilha. Porque observe só, complete a frase, filho de peixe, peixinho é, não é assim? Filho de leão, leãozinho é. Filho de ovelha, ovelhinha é. E filho de Deus? Filho de Deus não é um Deus. O filho de Deus, ele é filho de Deus, criação de Deus. Todavia, redobre sua atenção, todavia, se Deus é fogo e somos filhos dele, somos também fogo de Deus na terra. Que interessante, olha só o que a Bíblia está dizendo aqui, ó. Deuteronômio capítulo 4, verso 24. O Senhor, seu Deus, é fogo consumidor. O nosso Deus é fogo, amém? E nós somos filhos de Deus. Então nós temos essa essência espiritual. Somos fogo de Deus na terra. Espiritualmente falando. Por isso que Jesus falou, vocês são luz do mundo. Ou seja, aquela luz que Jesus estava se referindo era uma luz feita de fogo, porque essa era a luz que era utilizada no tempo de Jesus. Não se usava lâmpada com energia elétrica. A luz que se usava nas casas, nas residências, era feita de fogo. Então essa é a luz que Jesus está se referindo. Vocês também são fogo na terra. E para que serve este fogo? Para queimar o mal. É um fogo espiritual que expulsa as doenças. É um fogo espiritual que repreende os demônios. É um fogo espiritual que aniquila as forças contrárias. Então, por onde você passa, esse fogo vai queimando todo o mal. Aonde você pisa, o fogo de Deus vem junto com você e queima todo o mal. Aonde você olha, o fogo do Espírito queima todo o mal. E eu posso ver com os olhos da fé o mal sendo queimado nesta noite. Porque Deus é fogo consumidor e nos transforma também em fogo espiritual para queimar as forças das trevas, para queimar todo o engano. E a voz clamava, Moisés, no meio do fogo, tira as sandálias dos teus pés, porque a terra que tu pisa é terra santa. Moisés imediatamente tira as sandálias, fica descalço, sente um temor muito grande, e ele diz, quem é, Senhor? E Deus no meio do fogo fala com Moisés, Moisés, vá até o Egito libertar o meu povo. E ali tem um diálogo entre Moisés e Deus, Deus e Moisés. E Deus, no meio do fogo, diz assim para Moisés, diga ao povo que o eu sou enviou você. Em outras palavras, Deus estava dizendo, diga ao povo que na fome eu serei o pão que alimenta o meu povo. Diga ao meu povo que na sede eu serei a água que sacia a sede. Diga ao meu povo que eu sou. Quando Deus disse para Moisés, diga ao meu povo, diga a todos que o eu sou enviou a você. Em outras palavras, é como se Deus estivesse dizendo, eu serei tudo aquilo que você precisar. Tá precisando de socorro? Eu serei o teu socorro. Tá precisando de cura? Eu serei o teu médico. Tá precisando de uma causa ser resolvida? Eu serei o teu advogado. Tá precisando da sentença da vitória? Eu serei o teu juiz. Tá precisando de uma mão estendida? Eu serei a mão que te levanta. Tá precisando
de paz em meio às guerras, eu serei a paz. Está precisando que a vitória chegue o mais rápido possível, eu serei o SOS. Eu serei aquele que vai agilizar o protocolo da vitória na tua vida. Deus está dizendo, eu sou fogo consumidor. E esse fogo está queimando todo o mal na noite de hoje. Se por acaso lançaram alguma palavra negativa contra você, se por acaso falaram algo contra você, se por acaso colocaram olhos de inveja contra a tua vida, Deus manda dizer para o teu coração, o fogo do Espírito Santo está queimando todas as obras das trevas. Se você está enfermo, creia, o fogo do Espírito Santo está queimando nesta noite toda a enfermidade, toda a doença e expulsando para bem longe. Deus é fogo. E observe que Deus falou com Moisés aonde? No fogo que estava sobre a sarça. E quando nós falamos de fogo, a Bíblia diz que Deus mandava uma coluna de fogo para aquecer o povo e para iluminar o povo no meio do deserto. Porque o deserto é assim, é calor demais durante o dia e quando chega de noite é frio demais. Então Deus mandava uma nuvem para proteger o povo do calor do dia, para fazer sombra, e de noite Deus mandava uma coluna de fogo para aquecer o povo. Essa história você encontra em Êxodo capítulo 13. Deus mandava uma coluna de fogo à noite. Por meio de uma coluna, Deus se manifestava ali. Olha só como Deus é poderoso. Ele usa os atributos dele para trazer resposta, trazer providência ao seu povo. No dia de Pentecostes, quando todos foram cheios e batizados pelo Espírito Santo, a Bíblia diz que foram vistas sobre a cabeça de cada um daquelas pessoas um fogo. Aquele fogo era o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo tem várias representações. A pomba e o fogo e a água são representações do próprio Deus, do Espírito Santo dele. E nós vamos fazer nesse momento agora um clamor. O clamor do fogo espiritual. Vamos nesse momento estar fazendo uma intercessão. Qual área da sua vida, deixa eu te perguntar aqui antes de orar, qual área da sua vida você deseja que Deus se manifeste com o fogo purificador dele e que esse fogo venha queimar todo o mal e conceder vitória na sua vida? Qual área da sua vida você mais necessita no momento? Na família, na saúde, nas finanças, na sua vida emocional, sentimental? Qual área da sua vida você sente a necessidade que o fogo de Deus venha agir, queimar todo o mal e liberar bênção sobre a tua vida? Coloca aqui nos comentários, porque vamos orar com muita fé nesse instante. E não esqueça de colocar a frase profética da noite de hoje. Deus é fogo, amém? E confirma também o seu gostei. Se você é novo aqui no canal, se inscreva no canal e acompanhe as nossas poderosas orações diariamente. Portanto, nesse instante, com o coração cheio de fé e em chamas de paixão por Deus, oremos ao Senhor nesse momento. Deus Todo-Poderoso, nesta oração da noite aqui estamos mais uma vez. Estamos aqui para buscar a Tua face na beleza da Tua santidade. A Tua palavra nos indica, nos revela, nos mostra que o Senhor é fogo consumidor. E nós queremos clamar a Ti, pois a Tua palavra diz que Elias clamou pelo fogo, e o fogo desceu e consumiu o altar. A Tua palavra diz que Elias subiu em um
carruagens de fogo. A tua palavra diz que o fogo foi visto sobre a cabeça dos discípulos. A tua palavra diz que um fogo se apresentava no meio do deserto durante a noite, uma coluna de fogo para proteger o povo de Israel no deserto. A tua palavra diz que o Senhor apareceu a Moisés nas chamas, no fogo que estava sobre a sarça. A tua palavra nos revela que o Senhor é fogo consumidor. E nós te pedimos, ó Senhor, porque nós compreendemos que o fogo destrói, que o fogo queima. Por isso te pedimos que o teu fogo espiritual possa queimar, destruir toda obra de engano, toda obra das trevas, todo espírito maligno que tenta provocar separação, divórcios, que o Senhor queime as forças do mal, todo espírito das trevas que quer provocar adultério, quer provocar o mal nos casamentos, que o Senhor queime todo o mal agora e que a tua presença abençoe os casais. Na vida financeira também te peço, Senhor, que todos os bloqueios que tenta impedir o crescimento financeiro desta pessoa, que o teu fogo venha queimar e neutralizar. Em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Pai, porque tu és fogo consumidor, o fogo que queima os demônios, o fogo que queima todo o mal. Então que toda a força do mal que tenta bloquear ou impedir a vitória desta mulher e deste homem, que o teu fogo espiritual possa destruir agora, da planta dos pés até o alto da cabeça. Reveste esta pessoa com a armadura espiritual, capacete da salvação, couraça da justiça, as botas da preparação do evangelho da paz, o cinturão da verdade, o escudo da fé e a espada de fogo, que é a tua palavra. Meu Deus, que o teu fogo venha consumir todo o mal, que o teu fogo venha derrubar todos os gigantes, todas as muralhas. Vem, Senhor Deus, sobre a saúde desta pessoa, que toda doença, que toda enfermidade, que todo nódulo, que todo câncer, que todo mal, em nome de Jesus, que o fogo consumidor de Deus possa consumir e queimar as doenças e expulsá-las do corpo, da alma e do espírito. Deus, nós te pedimos com fé, nós oramos com fé e nós cremos que este fogo espiritual, que é a tua presença, já liberou vitória sobre cada um que aqui está. Em nome de Jesus, nós oramos, te pedimos e declaramos que o fogo do Espírito Santo nunca se apague, mas permaneça a queimar todo o mal, hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. E todos digam amém, amém e graças a Deus. Graças a Deus que nos concede a vitória por intermédio do poder que há no nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente ainda nesta noite ou nesse mês. Adquira o livro profético das orações. Esse livro aqui vai abençoar a sua vida, abençoar a sua casa de uma forma muito poderosa. Esse livro foi feito com muita dedicação, muitas madrugadas de oração e de fé. Então adquira o livro Orações Proféticas com a Bíblia. É um livro de 365 páginas, uma página para cada dia do ano. É um livro para a vida inteira. Para você adquirir é muito fácil, é muito simples. É só você acessar o nosso site pastorbrunosouza.com.br e adquirir o seu livro, fazer a compra e o livro vai chegar no seu endereço. Lá no site também tem contato de atendimento,
se você tiver alguma dúvida, tá certo? Não esqueçam também de colaborar com a nossa congregação, com a nossa igreja. Estamos com vários projetos missionários para espalhar a palavra de Deus para mais pessoas. Então contribua na Igreja Nascidos para Vencer. Muito obrigado por participar desta oração e de tantas outras aqui no canal. Eu amo vocês, do fundo do meu coração, eu amo vocês e estou orando por vocês para que Deus vos abençoe cada dia mais e mais. Amém? E lembre-se sempre, você nasceu para vencer e viver toda a promessa de Deus, e o fogo de Deus está sobre nós, queimando todo o mal e abrindo caminhos para cada um de nós passarmos. Um grande abraço no teu coração. Fiquem todos com Deus, uma boa noite, na paz do Senhor, e envia esta oração para mais pessoas. Que Deus abençoe sempre.